Voltamos com o programa A Caminho da Luz. Hoje eu e o Carlinhos estamos falando aqui um pouquinho a respeito de José Herculano Pires, fazendo a nossa singela homenagem a ele, que este ano completa o centenário de nascimento, e retiramos daqui 365 dias, 365 momentos espirituais com Herculano Pires, da organização de Wilson Garcia, e do livro O Homem Novo, Carlinhos, nós temos aqui essa seguinte frase: ateísmo e crendice são os dois extremos perigosos da condição humana. Veja que coisa importante, são polos, né, diametralmente opostos, porém com a mesma virulência. Pois é, até Buda falava, né, que a verdade está no caminho do meio, né? O caminho do meio é o caminho da verdade, ou seja, nós não podemos caminhar pelos extremos, nenhum extremo é bom. Nós temos que ter esse caminho. E quando nós falamos de crendice, né, vem de crença, ou seja, crenças que nós acreditamos que sejam verdadeiras e não mudam, essas crenças nos dão uma limitação na nossa evolução espiritual. Ou seja, se eu tenho a crença de que quando eu morrer, se eu for bom, eu vou para o céu, e se eu for mal, eu vou para o inferno, eu só tenho dois caminhos. E normalmente, se fosse assim, eu diria, então eu vou para o inferno, porque eu não sou totalmente perfeito para ir para o céu. Esse é um tipo de crença. Na doutrina espírita, não existe essa crença do céu e inferno. Existe, né, o que nós cremos é que o espírito é imortal. Ele vai continuar sendo o que é. E vai voltar aqui tantas vezes forem necessárias para a sua evolução. E o ateu, a mesma coisa, ou seja, aquele que não acredita em nada. Ou seja, praticamente não acredita que é um espírito. Sim. É o seu corpo que o conduz, né? Porque quando ele morrer, se encerra tudo, né? Ou seja, é um corpo que morre. Então somos conduzidos para eles por um corpo físico. A partir do momento que esse corpo físico se extinguir, tudo se acaba. Se eu creio nisto, automaticamente, que sentido tem a minha vida, né? Então, para que eu me desenvolver? Para que eu ajudar o próximo, se eu não vou ter nada à frente de tudo isso, né? Automaticamente, nós não devemos descartar que o ateu, quanto aquele que tem crenças, ele está no mesmo caminho. O importante é que você seja bom, né? Não nos importa se você crê em Deus ou não para a doutrina espírita. O que nos importa é que você seja bom, que você vai ser reconhecido por isso, né, Soraya? Sem dúvida. Agora, ateísmo e crendice, ou a fé cega, os extremos sempre fazem mal e nos deixam numa situação um pouco entregues, né? E a crendice, acredito eu que muitas vezes, Carlinhos, você se apega em algo ali externo, porque às vezes a gente está cego mesmo diante das nossas próprias potencialidades, daquilo que Deus nos deu, que é a possibilidade de escolha, de pensar, de refletir, de discernir entre o certo e o errado. Então, às vezes a gente fica, né, não posso passar embaixo da escada porque dá azar. Se eu não ver um gato preto, o pobre dos gatos pretos, durante a Idade Média, foram queimados porque eles eram das mulheres, aquelas mulheres que tinham a sensibilidade, que não eram médiums, mas ninguém dizia esse nome, porque foi Kardec que denominou, né? Então todos os outros nomes que vieram antes, colocando como se fosse médium, não era, né? A gente tem que ter esse discernimento. Então, pautar a nossa vida nestas coisas exteriores, ou ler o horóscopo e dizer: lá está dito, olha, hoje não é um bom dia. Você sai de casa dizendo não vai ser um bom dia porque eu li, não vai ser mesmo um bom dia, né? Certamente, se você crê que aquilo vai te trazer problemas, é o espírito que decodifica aquela informação, é o espírito que desencadeia no corpo físico um monte de reação hormonais, elétricas no nosso cérebro,
que vão proporcionar atitudes condizentes com aquilo que a gente falou. Bom, eu não vou ter um bom dia, eu não vou ter mesmo, né? Então, é importante a gente ver. Agora, no ponto do ateísmo, a gente conhece pensadores maravilhosos que se colocam como ateus e que são brilhantes, produziram coisas maravilhosas, né? E às vezes, acredito eu que, ao modo deles, fizeram mais obras do que aquele que se ajoelha ou fica, né, que está nos grandes templos. Não é necessário, né? Viver Deus é diferente de só acreditar em Deus, né? Então, um ateu, às vezes, vive Deus sem nem imaginar que ele existe, porque normalmente são mais materialistas e querem comprovação, né, Carlinhos? Querem aquela comprovação de 2 mais 2 é igual a 4 e tal. Então, você fica sempre naquela sinuca, né? O espírito não é matéria, então né? fica não há difícil. Como chegar a essa por compreensão enquanto, né? material que eles querem, né? Então, por falar em materialismo, nós temos aqui também do livro O Homem Novo a seguinte frase: o materialismo age como um ímã, fixando a mente no torvelinho da matéria, ou seja, naquele redemoinho, sabe o cachorro correndo atrás do rabo? E a gente não sai do lugar, não é? Ou seja, Soraya, acabamos sendo escravos da matéria. Cada dia eu quero mais e mais. É como se ela nos puxasse, né? Você acabou de comprar o carro novo, daqui uma semana aparece outro. Aí você é puxado, né? Ou seja, direcionado aquilo não tem fim. Quanto mais você tem, mais você tem que cuidar, mais você tem que manter. Mais se gasta. Mais se gasta. Então você acaba despendendo todas as tuas energias, primeiro para conquistar, depois para manter. E depois para deixar aqui, para que os outros se desfaçam da maneira que eles querem desfazer. Então, Herculano nos colocou muito bem. O materialismo é algo que, se nós não tomarmos cuidado, ele nos domina, né? Essa é a grande guerra entre o capitalismo e o socialismo, né? Então, são aquela luta de sistemas filosóficos capitalistas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. A doutrina espírita, como já dissemos aqui, é o caminho do meio. Temos que usar do nosso talento, das nossas condições, do poder de transformação de cada um de nós, em prol de nós e do próximo. Porque não há como entender um espírito aqui encarnado, feliz, se ele totalmente feliz, se ele olhar do lado e ver um próximo dele numa situação extremamente degradante. Não dá para ser, o espírito evoluído não dá para ser feliz dessa forma. Então significa que estamos em um caminho. Então não vamos nos deixar entrar nesse torvelinho que nos deixa escravos da sociedade, escravos da condição material. Nós viemos aqui para nos libertar, para sermos livres, para externarmos o que nós temos de melhor, que é o nosso amor, que é a nossa maneira de se expressar no mundo pelo belo, né, Soraya? Você que adora as artes plásticas, a gente sabe o que é você ver uma bela obra. E quando a gente olha aí fora, né, tantos lugares maravilhosos, falando, mas que autor é esse, né? É legal pensar na questão do materialismo, porque é como um ímã, porque o ímã é o desejo, né? E desejo não tem fim. Quando você consegue concretizar um desejo, outro desejo nasce imediatamente. Por isso que a gente pode se tornar este escravo aqui, como disse, nesse torvelinho, esse meio em que você não consegue escapar, porque está pautado no desejo, né? E outra, qual o sentido que se tem de algo que você tem que correr sempre atrás daquilo, sempre atrás? Para quê, né? Para que isso é necessário? Então, há que se refletir a respeito, porque, como a gente já falou anteriormente, é muito bom tudo que a matéria pode nos proporcionar. Porém, quem comanda é quem pensa, né? O espírito é que age sobre a matéria, né? Não é o contrário.
Então, a gente tem que ter isso sempre em mente. E nada melhor do que uma boa família para uma reflexão agora, Carlinhos. Você que está aí com a sua família, na sua sala ou no seu computador aí, nos assistindo, diz Herculano Pires, a família é a primeira forma de sociabilidade do novo ser que vem ao mundo. Nossa Senhora, hein? Que responsabilidade, né? É o início de tudo, ou seja, é aquela sociedade, aquela pequena sociedade ao qual nós nos entregamos, né? E ao qual somos aceitos por ela. É ali que nós desenvolvemos a primeira noção de uma comunidade real, de uma comunidade de amor. Então, esse ser novo que vem numa nova condição, com novos objetivos, com uma nova missão, de começar ali a compreensão da sua humanidade dentro desse grupo pequeno, mas que, elevando-se, mostra que se você quer mudar o mundo, mude a sua família, né? Interaja com a sua família, porque nós somos uma grande família, né, Soraya? Pois é, Carlinhos. E você faça parte desta família da TV Mundo Maior. Acesse o site www.tvmundomaior.com.br. Lá você assiste toda a programação, fica inteirado de todos os programas, desta belíssima grade que a TV Mundo Maior disponibiliza a você. Fique aí, voltamos já já para continuar aqui o nosso bate-papo.